Vamos dar continuidade, à nossa aula. A antiga civilização egípcia. Então, os egípcios antigos, povos muito diferentes dos atuais habitantes do local. Esses povos, eles ocuparam essa região no final do período neolítico. Vamos relembrar o que seria o período neolítico. O período neolítico é aquele período onde que eles começaram a desenvolver a agricultura, a prática da agricultura e a domesticar animais e a fixar em uma determinada região. Esse nome, nós chamamos essa prática da fixação em uma determinada região de sedentarismo. Sedentarismo, então, é o nome que se dá quando o homem ele começa a fixar numa determinada região, a fazer sua moradia. Lembramos que no período paleolítico, eles caçavam, pescavam, faziam coleta de alimentos e eram nômades, ou seja, eles iam de uma região para outra, para uma outra determinada região. Eles não fixavam num local. Então, aqui na página, no capítulo 4, Antiga Civilização Egípcia, nós podemos observar as imagens. Então, observem atentamente essas imagens. O que é essas imagens? O que ela está representando? O que essa imagem está representando? Então, essas imagens é uma representação antiga, um afresco, um grande painel pintado do processo de ceifa e colheita do trigo. Ou seja, os povos egípcios, eles estão praticando a agricultura, ceifa e colheita. Ou seja, eles estão cortando os cereais, utilizando o instrumento como a foice e depois fazendo a colheita desse trigo. Lembremos que essa forma, observando as imagens, nós percebemos que essa forma de representação das figuras, elas são diferentes. Por quê? Porque os egípcios antigos, eles não tinham a técnica de desenhar ou pintar seres humanos de frente. E por isso somente elaboravam desenhos de figuras humanas de lado. Outro detalhe que também nos chamou a atenção é como que eles desenvolviam a agricultura, sendo que eles viviam em áreas desérticas, através dos rios, principalmente do rio Nilo. Então, eles se desenvolveram às margens do rio Nilo. Eles utilizavam da água desse rio para praticarem a agricultura. Lá na página 65, a África, a origem da humanidade. O continente africano sofreu profundas alterações climáticas e no relevo, levando à formação de uma paisagem bastante diversificada, como os desertos, as florestas, savanas, pântanos, planaltos, grandes lagos e montes elevados. O maior deserto do mundo, o Saara, por exemplo, ele surgiu dessas transformações do clima. Nós vamos falar sobre os nomos, as primeiras comunidades agrícolas, da página 66 e página 67. Nós falamos na aula anterior sobre a civilização egípcia, sobre o período neolítico, o desenvolvimento da agricultura, a domesticação de animais e a importância do rio Nilo. Então, com o passar do tempo,
essas populações, elas fixaram-se em aldeias agrícolas, que aos poucos formaram pequenas cidades-estado. Essas aldeias, então, foram denominadas de nomos. Então, nomos são as primeiras comunidades agrícolas. Então, esses nomos, eles eram administrados pelos monarcas. Quem eram esses monarcas? Eram chefes das comunidades. Lembrando que os nomos, essas cidades, essas pequenas cidades-estado, elas eram autônomas, elas eram independentes entre si. E cada cidade-estado tinha seu monarca. Então, ao longo do tempo, as aldeias se unificaram, formando núcleos populacionais maiores. Então, aos poucos, esses núcleos também se reuniram politicamente, dando origem a dois grandes reinos. Um no norte, no Baixo Egito, e o outro no Alto Egito, no sul. Então, com o crescimento, dessas comunidades agrícolas, com o crescimento da produção, foi necessário criar canais de irrigação. O que seria o canal de irrigação? Esse canal de irrigação, sexto ano, servia para levar água, as águas do rio Nilo, até as áreas mais afastadas de suas margens. Também eles precisaram construir diques. Para que serviam os diques? Para armazenar a água. E outra construção foi as barragens. As barragens serviam para se proteger das inundações fortes. Então, como eu já falei, ao longo do tempo, essas cidades-estado, elas foram se unificando, formando então o Baixo Egito e o Alto Egito. O Baixo Egito estava na região norte, como nós podemos ver aqui no mapa, e o Alto Egito na região sul. Então, esse Baixo Egito, ele era comandado agora não pelo monarca, mas sim pelo faraó, e o Alto Egito também. Mas aí, quando politicamente houve forças militares do Alto Egito, conquistaram a região do Baixo Egito. Então, assim, os dois reinos foram submetidos ao comando de um único governante, o faraó. Então, quem era o faraó? Para os egípcios, aqui na página 67, vamos fazer a leitura com a professora. Os egípcios consideravam-se que o faraó era um deus vivo. Assim, estabeleceu-se no Egito a monarquia teocrática. Então, o significado de teocrática aqui, teo é igual a Deus, cracia, que é igual governo, na qual o faraó possuía o poder político e o poder religioso, obtidos em sua coroação. Quando o faraó morria, geralmente era sucedido por um membro da família. Então, aqui também na página 67, vai mostrar as coroas. Por exemplo, se o faraó, ele usava a coroa branca, isso simbolizava que ele comandava o Alto Egito. Mas se o faraó, ele estivesse usando a coroa vermelha, simbolizava que ele comandava o Baixo Egito. Mas se ele usava as duas ao mesmo tempo, tanto a coroa branca quanto a vermelha, simbolizava a união entre o Baixo e o Alto Egito.